Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um pão de mel, uma receita que eu já uso faz uns 15 anos. É uma receita muito saborosa, muito gostosa e eu vou estar passando para vocês. Eu vou mostrar os ingredientes e nós em seguida já vamos começar a fazer esse pão de mel. 850 gramas de farinha de trigo, 265 gramas de açúcar, 140 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de chocolate em pó, 300 ml de leite, 450 ml de água, 300 ml de calda de açúcar, que é o mel, tá? O mel de abelha. Eu vou colocar 4 gramas de canela em pó. Eu vou pesar aqui pra você ver. Vou pesar de novo, porque aí você vai ver em colher. Eu tô com uma colher aqui de sobremesa, tá? É uma colher de sobremesa rasa. São 4 gramas de cravo em pó. Uma colher rasa. É uma colher de sobremesa rasa, dá 4 gramas. Ó, uma colher de sobremesa rasa. Eu vou tirar metade, porque tô fazendo só meia receita, tá? É bem cheiroso. Agora eu vou misturar os dois. Eu quis pesar pra vocês verem, pra não fazer confusão. E 30 gramas de fermento em pó. E um bowl, de preferência mais fundo, qualquer bowl, qualquer bacia mais funda, eu tô usando da batedeira. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui. Eu vou misturar aqui no açúcar mascavo, tá vendo? Tem umas bolinhas. Eu tentei peneirar ele, mas as bolinhas estão duras. Então eu vou colocar o leite aqui, junto do açúcar mascavo, e vou deixar um pouquinho, porque aí evita de ter essas bolinhas no meio do meu, ó, no meio da minha massa, tá? Enquanto eu misturo as outras coisas, eu vou deixando o açúcar mascavo com o leite. Agora aqui no bowl eu vou colocar a farinha de trigo. Viu que maravilhoso esse pão de mel? Ele não gasta ovo. E é maravilhoso mesmo. Eu faço o maior sucesso com esse pão de mel. Ó, o açúcar, o chocolate em pó, coloco todo. Vou colocar o cravo e a canela. O fermento é por último, tá? Um fouet. Vou misturar os ingredientes secos. Se o seu açúcar mascavo tiver fininho, já põe aqui no meio, tá? E o leite eu vou colocar todo de uma vez. Então, eu já vou colocar o leite com açúcar mascavo. A água eu vou colocar aos poucos. Normalmente eu gasto mais do que os 450 ml de água. Vou colocar um pouquinho. Agora eu vou colocar o mel, 300 ml de mel. Ó, 300 ml de mel de abelha. Eu não vou bater isso aqui hora nenhuma, eu só vou misturar. Vou colocando a água e vou misturando. Uma espátula de silicone. Vamos organizar essa mistura. Ó, você tá vendo, vou mexer devagar, que tá dura ainda, tá firme. Ela não pode ser firme assim. Então, vou colocar mais água. Você coloca a quantidade da receita e coloca mais uma xícara, mais ou menos, à parte. Porque a quantidade da receita você vai usar ela todinha com tranquilidade. Aí o restante você vai colocando aos pouquinhos para você chegar ao ponto. Não usa batedeira, porque senão a farinha ativa o glúten. Então é só misturado. Você vê que a gente nem bate, só mistura. O pão de mel a gente assa em 350 Fahrenheit.
ou 180 graus. E já com o forno aquecido. Eu vou deixar aqui no cantinho um pouquinho para mim mostrar para você como que unta a forminha, tá? Olha, essa forminha, eu coloco um pouquinho de óleo em uma das forminhas, óleo comum de soja, com um pincel. Com uma vasilhinha de farinha de trigo, eu vou passar a forminha. E vou bater bem para não ter nenhum excesso. Vamos colocar o fermento. Todo o fermento e vamos misturar. Aí você vai falar, professora, eu não tenho uma espátula de silicone. Pode ser uma colher de madeira, uma colher de pau. Agora nós vamos virar essa massa em uma vasilha que tenha um biquinho assim, ó, que facilita na hora de colocar na forminha. Agora que eu olho direitinho se o ponto tá do jeito que eu gosto. Quando eu viro ele na forminha. Aí, pra dar pra você ver bem. Tá vendo? Ele tá descendo com um pouquinho de dificuldade. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. E a quantidade na forminha é a metade da forminha de massa. Aí, pouca coisa, tá? Agora vai ficar excelente. Não vai precisar de colocar mais. Aí você vê que se colocar um pouquinho mais de água, melhora. Vamos lá? Aí, já desce melhor. É a metade da forminha certinho, tá? Meia forminha, ele cresce bonito. Fica um pão de mel bem bonito. Ele não pode ficar muito acima da forma. Vou levar para o forno, já falei para vocês a temperatura, né? E vou confirmar com vocês o tempo daqui dos Estados Unidos. Mas normalmente é em torno de 20 minutos, tá? E a gente volta. Olhando o pão de mel no forno, você aperta, ele tem que voltar. Dá uma apertadinha, tem que voltar ao normal. Ainda tá faltando um pouquinho, tá vendo? Eu tô apertando e ele não tá voltando de tudo. Então, eu não vou nem fincar o palito, vou esperar mais um pouquinho. Nosso pão de mel saiu do forno e eu deixei esfriar para mostrar para você como que recheia, como tira da forminha. Aí a forminha é só colocar de molho para lavar. Aqui nós vamos cortar no meio, mas não pode separar. Deixar assim e você com uma espátula ou uma faca de mesa, coloca um volume maior bem no centro do pão de mel. De doce, né? Tá vendo? Deixa eu colocar na lateral aqui pra você ver. Tá vendo aqui? E menos na borda. Porque a borda tem que terminar em 0 para quando a gente for dar o banho no pão de mel. Se você fizer o pão de mel hoje e deixar para rechear amanhã, não dá certo. Aqui em cima, ele mela. Quando você colocar a mão, sai toda a casquinha. Aí ele fica muito feio, ele fica úmido. Então, faça de tudo para você fazer a massa e rechear e glaçar no mesmo dia. Aí, recheio, você pode colocar cocada, né? Beijinho, que eu falo, né? Pode colocar brigadeiro, pode colocar brigadeiro branco, pode colocar doce de leite com nozes, pode fazer uma pasta com damasco.
colocar. Então você pode diversificar bastante os recheios. Você pode ir nesses recheios de bolo, a base de doce, porque se você colocar a base de leite ou cremoso, ele não vai ter a mesma durabilidade. Então tem que ser a base de doce, ou doce de leite, ou cocada, ou brigadeiro. Pode ser doce de leite com ameixa. Agora, nada à base de creme, nada à base de mousse. Agora, trufado, até pode uma trufa de limão, uma trufa. Só que a durabilidade dele vai ser bem menor. Coisa assim de 2, 3 dias. Então, financeiramente, só se for uma encomenda. Porque para você fazer para vender, se sobra, você corre o risco de perder. Então não é vantagem, né? E esse assim, você consegue que ele dure mais ou menos uma semana, mais ou menos, ele dura bem. Você pode experimentar de acordo com o clima da sua região, o tempo que... Aí você faz uma receita e guarda 10 unidades. E cada dia você abre um. Para você ver quanto tempo que dura na sua região. Porque depende muito do clima. Se o clima é úmido, se o clima é quente. Assim você vai falar quanto tempo dura com segurança. Agora nós vamos dar o banho de chocolate. Quer dizer, de cobertura, né? É uma cobertura de chocolate. Não é um chocolate. Depois eu faço isso aqui. Aqui já tem suficiente para eu dar o banho para vocês olharem. Quando você for colocar esse chocolate aqui, que você sentir que ele tá muito grosso, vai dificultar o banho, você pode colocar um pouquinho de óleo de algodão, óleo de milho. Aqui eu virei na vasilhinha, mas é como se eu tivesse colocado umas 2 colheres de sopa. Cuidado pra você não colocar muito e ele ficar muito ralinho. Aí vai parecer todas as imperfeições do seu pão de mel. Ó, agora ficou uma textura boa. Vou levar na geladeira um pouquinho só, para ele sair esse excesso de brilho, significa que secou, né? Decorar, pode ser com chocolate da mesma cor, pode ser com mais escuro, tipo meio amargo, ou com chocolate branco, né? Coloca um pouquinho, de preferência de um saquinho PP, aquele polipropileno, que ele é melhor para fazer decoração do que esse saquinho. Saiu todo o brilho, isso significa que ele tá sequinho. Agora aqui nós podemos usar o chocolate ao leite, podemos usar o meio amargo. Pronto. Esperar secar essa decoração pra gente recortar aqui na lateral. O que não pode é quando você cortar o excesso e aparecer um pedacinho da massa, você tem que corrigir com chocolate, porque ele pode começar a estragar por aqui, ó. Eu cortei, aí apareceu a massa. Então, com uma faquinha, eu vou tampar e não vou deixar aparecer nada da massa, nem um pedacinho. Isso faz com que ele dure mais tempo, aumenta o prazo de conservação do pão de mel, tá? Você pode cortar o excesso,
Mas se sentir que apareceu a massa, retoca. Acabadinho, retocado. Eu deixei cerca de 2 minutos. Se eu deixar 5 minutos no freezer, não pode. Porque o chocolate, ele fica melando. Aí depois você não consegue embalar ele bonitinho. Fica todo melado. Aqui tá sequinho, ó. Sem problema. Se você deixar o tempo maior, por isso que é bom só a geladeira um pouquinho. Mas eu fiz aqui pra não demorar aqui pra vocês. Geladeira, rapidinho um pouquinho. Lá eu coloquei 2 minutinhos pra secar mais rápido. Ó, fazer a decoração, porque eu acho que o saquinho tampou na outra que eu fiz. Esse chocolate aqui não precisa jogar fora, tá? Volto com ele pra vasilha de chocolate. Aí você fala comigo assim, professora, mas se eu cortei pedacinho de pão de mel dentro do chocolate, não vai sujar o chocolate? Vai sim, vai sujar o chocolate. Então o que que eu faço? Depois de ter dado bastante banho, quando eu for derreter esse chocolate aqui, eu passo por uma peneirinha fininha. Aí eu tiro todos os pedacinhos de pão de mel que porventura pode ter caído aqui no meio desses pedacinhos. O que eu não posso é ter perca de material. Isso influencia no meu custo. Saboroso. Agora nós vamos partir um para vocês olharem dentro. Aqui dentro, lotado de doce e a massa bem fofinha, tá? Vamos decorar o nosso pão de mel com chocolate branco também, que assim vocês vão estar vendo o resultado, né? Pode colocar uma letrinha para colocar o nome da criança, né? Agora, enquanto seca, nós vamos embalando os outros que já estão secos. Vamos colocar no saquinho. Tem que ser esse PP, tá? Não pode ser o plástico comum, não. Vou colocar um lacinho rosa. Aí aqui você coloca a etiquetinha dourada. Fica muito lindo. Vou colocar um azul. Olha que lindo, gente. Ó, um com decoração branco e outro com decoração de chocolate. Um com decoração branco e outro chocolate. Da cor de chocolate. Tá lindo, né? Agora aqui vocês podem estar fazendo caixinha. Pode usar a criatividade, né? E fazer de diversas formas. Bem legal. Bem legal. Tá aqui, ó. Prontinho. Nossa aula de pão de mel. E agora vocês estão capacitados
para aumentar a renda da sua família. Terminamos a aula de pão de mel. Vocês estão capacitados a aumentar a renda familiar e ganhar um bom dinheiro com pão de mel. Legal, Deus abençoa. Tchauzinho, beijo.